Explicite o domínio de cada função. Opa! Aqui você tem, não é, um total de 6 funções, a função f, g, h e por aí vai, e você quer descobrir o conjunto A, ó, os valores que serão flechados pela função, associando esses valores aos elementos do conjunto contradomínio. Professor, como é que a gente descobre isso? Olha só, super tranquilo. Você tem que olhar para as operações envolvidas aqui na função. Eu vou pegar a mais fácil e depois vou pegar a mais difícil para que a galera tenha uma experiência aí com ambas as funções. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui na letra A. Pessoal, aqui na letra A, observem, você tem f de x igual a raiz quadrada de 3x menos 5. Professor, o que é que isso significa? Veja, no seu conjunto domínio, você tem que ter cuidado com os números que estarão aqui dentro. Por quê? Porque a raiz quadrada, por exemplo, ela não admite nos conjuntos, nos números reais, no conjunto dos números reais, ela não admite número negativo. Eu quero dizer o seguinte, não faz sentido no conjunto dos números reais coisas do tipo raiz quadrada de menos 4. Entende? Isso daqui não existe. Ó, a gente usa esse símbolozinho assim, ó, um E maiúsculo invertido e ainda por cima cortado. Que quer dizer o seguinte, não faz sentido, cara, raiz quadrada de um número negativo, né, sendo um número real, não faz sentido. Então a gente tem que evitar colocar números aqui no conjunto domínio que ao jogarmos na função geraria, não é, uma situação dessa. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui. Se o x for 1, o x não pode ser 1, não posso colocar 1 no domínio dessa função. Sabe por quê? Calcula comigo de cabeça. F de 1 é igual a 3 vezes 1, ora, mais 3 vezes 1 é 3, menos 5. Isso daria raiz quadrada de menos 2. Esse 3x menos 5 se transformaria em menos 2, e aí você tem tudo isso dentro de um radical. Raiz quadrada de menos 2 é raiz quadrada de um número negativo. Ela não existe nos números reais. Existirá lá no terceiro ano, quando a gente aprender, quando a gente estudar o que são os números complexos. Mas até lá não. Ah, professor, então eu tenho que evitar dar valores para o x, valores esses que tornem essa expressão 3x menos 5 negativa, ou seja, menor do que zero. A raiz quadrada pode ser zero? Pode ser zero, porque raiz quadrada de zero existe, é zero. Mas esse cara não pode ser menor do que zero. Se ele não pode ser menor do que zero, ele tem que ser maior ou igual a zero. Aí nasce a ideia. Aí você chega assim, ó, e pensa, vou colocar aqui letra A. A raiz quadrada de 3x menos 5 não pode ser negativo. Então, o 3x menos 5, ele tem que ser o quê? Maior ou, no mínimo, igual a zero. Para apagar aqui esse diagrama, ele não vai servir para a gente por enquanto. Ah, professor, me explica aí de novo. Como assim? O que eu estou dizendo é o seguinte. Ao colocar essa condição de que 3x seja maior ou igual a zero, eu vou garantir que o x nunca, os valores de x nunca vão gerar uma situação constrangedora para essa raiz quadrada, ou seja, nunca eu vou ter aqui valores negativos e, portanto, essa função ela vai poder não é existir, ou seja, relacionar os valores do domínio aos valores do contradomínio. O que eu não posso colocar no domínio são valores que quebram a função, que fazem com que ela não faça sentido. Então, explicitar o domínio de uma função é você olhar para as fórmulas, as operações. Por exemplo, qual é o problema que a função g enfrentaria? Aí você diz assim, olha, aqui eu não tenho raiz quadrada. É verdade, mas você tem uma fração. E no denominador de uma fração, você nunca pode ter zero. Então eu vou colocar uma condição de que esse cara nunca seja zero. Aqui, nunca pode ser zero e nunca pode ser negativo, e por aí vai. Então,
descobrir o domínio de uma função é fazer essa análise, é fazer essa observação. Tá certo, pessoal? Então, vamos continuar. Isso daqui é como se fosse uma equação, a gente chama de inequação. Por quê? Porque ela é gêmea da equação. Em vez de você ter apenas a igualdade, você tem a desigualdade, ou seja, a diferença 3x menos 5 não é igual a zero. Ele é maior ou igual a zero. Aí você continua como se fosse uma equação. Vou somar 5 a ambos os membros da igualdade, da desigualdade, o que é o mesmo que a gente brinca, né? Dá um peteleco aqui no 5 que está subtraindo, ele vai para lá somando. Ah, beleza. Então eu vou ter 3x é maior ou igual a 5 mais 0, que é 5. E quem vai ser o x? Aí você dá um peteleco nesse 3, ele vem para cá dividindo, porque ele está multiplicando. Em outras palavras, você divide por 3 ambos os lados dessa desigualdade. Aí você vai obter x maior ou igual a 5 terços. Olha que coisa interessante. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente acabou de descobrir. Para qualquer valor de x maior ou igual a 5 terços, esse valor aqui de dentro da raiz será maior ou igual a zero. Você quer ver? Faço o teste. Deixa eu pegar aqui um 2. Tá? Porque o 5 dividido por 3 vai dar aí uma dízima periódica, né? 1,6 barra 1,666. Então, deixa eu pegar o 2. Se você pega o 2, isso daqui vai dar um número maior ou igual a zero. Quer ver? Ó, 3 vezes 2, 6. Tirando o x e colocando 2, tá certo? 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1. Raiz quadrada de 1, 1. Ah, beleza. Agora, pegue qualquer valor menor do que 5 terços, como eu já peguei, por exemplo, 1, e aí você vai quebrar a sua função. Então, o domínio nunca quebra a função. O domínio são os valores que podem ser lançados na função. Tá certo? Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, essa letra C. Essa letra C, ela é interessante. Então, vamos pegá-la também. Deixa eu colocar aqui de vermelho. A letra C. Olha, quais são as dificuldades que a letra C, eu digo a função H da letra C, ela pode ter? Ela pode ter dificuldades porque ela é uma função fracionária e que tem um denominador que é uma raiz. Ah, então, espera lá. Eu tenho que garantir o seguinte, que 6 menos 3x não seja zero, ou seja, esse cara não pode ser zero. Professor, por quê? Porque não faz sentido você dividir algo por zero. O zero nunca faz parte do divisor ou do denominador da fração. É ou não é? Ah, então eu tenho que garantir que isso nunca vai acontecer. E o que é que eu tenho que garantir mais? Eu tenho que garantir que 6 menos 3x seja maior do que zero. Ah, percebe? Por quê? Porque é uma raiz. Não é? Se aqui for negativo, você quebrou a função. Não, e o domínio não quebra a função. O domínio só é o conjunto dos valores que não quebram a função. Ah, então, juntando essas duas condições, nós temos a segunda. Por quê? A segunda já contém a primeira, você percebe? Aqui 6 menos 3x nunca vai ser zero, vai ser sempre maior do que zero. Ah, então eu tenho uma inequação. Vamos resolvê-la. Aí, ó, 6 menos 3x tem que ser maior do que zero. Você pode fazer o seguinte. Você pode, não somar 3x a ambos os lados, ou seja, passa esse camarada para cá. Aí você vai ter 6 maior do que 3x, ou seja, se você preferir, 3x é menor do que 6, e quem vai ser o x? Vai ser menor do que 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2. Opa, vamos destacar esse resultado também. O que é que significa x menor do que 2, professor? Significa que se você jogar nesta garota, nesta função, valores de x que sejam menores que 2, ou seja, o 2 eu posso jogar? Eu não posso jogar. Você quer ver uma coisa? Joga o 2. Vamos lá, h de 2. 3 vezes 2, só vou analisar aqui embaixo, que aqui pode ser qualquer número, né? 1 mais x pode ser qualquer número, 0, positivo, negativo, não tem problema. O problema é aqui embaixo. Então, se o seu x valer 2, 3 vezes 2 é 6, 6 menos 6, 0. Pum, você acaba de explodir a função, por quê?
Não existe um número dividido por zero. É algo indeterminado na matemática. Agora, se você pegar 1, aí vai valer, porque 3 vezes 1, 3. 6 menos esse 3, 2. 3, perdão, né? 6 menos 3, 3. Então, raiz quadrada de 3 está valendo. É um número irracional, né? Raiz quadrada de 3 é 1,73, lá vai fumaça, mas está valendo. O que não pode aparecer aqui é o zero ou a raiz de números negativos. E essas condições são aquilo que a gente chama de o domínio da função. Então, a gente diz assim, ó, e aí eu vou terminar a questão. Resumindo, o domínio da função f é o seguinte: x pertencente aos reais, tal que x ele tem que ser maior ou igual a 5/3. O professor poderia trabalhar com intervalos também? Poderia, você poderia fazer aquela retinha, não é? E você diria o seguinte, olha, eu vou pegar valores de x que sejam maiores do que 5/3. Aí eu fecho aqui o círculo, né? E aí a gente pega esses camaradas aqui, ó, que são maiores ou iguais a 5/3. Certo? Poderíamos também usar colchetes e parênteses, não é? A gente poderia escrever assim também, ó. Olha, eu vou pegar valores de x que sejam iguais a 5/3 ou maiores que ele. Maiores até quanto? Infinitamente. Então eu vou colocar assim. Então, são várias as formas que a gente pode escrever o domínio. A mesma ideia vale aqui para a função h da letra C. Né? Então, deixa eu escrever o domínio dela, deixa eu explicitar o domínio dela. O domínio dela vai ser domínio da função h, a gente escreve assim, ó, será igual a x pertencente aos reais, ou seja, qualquer valor de x, qualquer valor real, tal que o x ele tem que ser menor que 2. Tá certo? Escrito de outra maneira, a gente diria assim, ó, pode ser qualquer valor menor do que 2, que vem lá do menos infinito até o 2, mas o 2 não está incluído, então eu coloco aqui parênteses. Tá certo?